Bom, gente, bem-vindo ao curso de Excel. Essa vai ser a primeira videoaula de Excel. E aproveitando para comentar que esse curso de Excel também junto com vai estar junto no blog aqui. E esse curso de Excel vai ter um módulo básico, intermediário e avançado. Como eu estou começando agora, então vamos lá. Então, desde o básico mesmo, para a gente vir caminhando no curso. Bom, seguinte, só explicar, tá? Abri o Excel, é a versão que eu estou aqui agora do Office, é o Office 2010, então abri o Excel 2010. Então, a primeira coisa importante no Excel que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: a função do Excel é de planilha eletrônica para você poder criar suas tabelas, fazer os cálculos, sendo que o Excel vai fazer isso para você sem haver necessidade de você fazer esses cálculos todos na mão. Então a primeira coisa que a gente tem que observar aqui no Excel é que o Excel é formado por colunas, certo? Ó, colunas e linhas. E são nessas colunas, nessas linhas que você vai criar a sua tabela. Bom, uma coisa importante, pode ver que quando eu clico em um desses retângulos, que é chamado de célula, a célula fica ativa, de tal forma que se eu digitar algum número ou digitar alguma coisa, ele vai sair justamente na célula que está ativa. Tá? Quando eu seleciono, ó, clico, seguro e arrasto, dá a impressão, ó, que a primeira célula não está selecionada, mas se eu olhar aqui o contorno, está selecionado todos os conjuntos, tanto na vertical, pode ver que a primeira aqui, ou na horizontal. Então sempre a primeira célula, da onde que você começou a selecionar, dá a impressão que não está, mas se você ver o contorno, você verifica que está selecionado, porque se começar da direita para a esquerda, lá para você ver, ó, fica primeiro, dá a impressão que não está selecionado, tá? Então vamos lá. Bom, uma coisa importante que tem que ser levado em consideração é o seguinte: como o Excel trabalha em colunas e linhas, essa célula aqui, ela é única nessa planilha. Ou seja, o que está querendo dizer? Se eu clicar em qualquer uma dessas células, eu posso verificar aqui, ó, por exemplo, essa célula que está ativa é o M11. Pode ver que fica selecionado. Aqui, ó. Se eu clicar em qualquer outra, ó, esse daqui é o E16. Então não tem nenhuma outra E16 com exceção disso aqui. Então se eu olhar essa daqui, ó, essa aqui é o A1. Por que eu estou falando isso? Porque sempre quando você for fazer um cálculo no Excel, você vai partir da posição dela aí. Então, por exemplo, C3, C6 e assim por diante. Então vamos lá. Eu vou abrir um documento aqui, ó, só para mostrar. Então, como é a introdução ao Excel e vai ter muitas fórmulas para a gente poder trabalhar aí, como a gente vai trabalhar com as fórmulas básicas primeiro, depois na parte intermediária e avançada, as primeiras fórmulas que eu vou mostrar para vocês é o soma, média, máximo e mínimo. E a função C, tá? Todas elas é bem fácil de trabalhar. Então, vamos lá. Aqui no Excel, eu vou colocar um título aqui, ó, e vou colocar assim, ó, boletim escolar. Acho que o exemplo clássico para poder mostrar essa tabela do boletim escolar. Sendo que, quando eu vou criar uma tabela no Excel, é sempre prudente e importante que você crie seus rótulos. Tá? Os rótulos é para dizer do que se trata aquelas informações. Então, por exemplo, aqui no A1, ó, no A1 não, aqui no A4, só vou pular uma linha aqui, ó, no A5. Então, eu vou digitar aqui, ó, nomes, sendo que nessa coluna A eu vou trazer todos os nomes dos meus alunos aí. Então vou inventar alguns aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, João, Pedro, Maria e José, tá? Então na minha tabela, na coluna nome, eu tenho 1, 2, 3, 4 nomes. Vou trazer também as notas dele. Então vou colocar aqui, ó, primeiro BIM. Depois aqui, segundo BIM. E assim por diante. Mas olha só, ao invés de ficar digitando por um, vou só apagar isso aqui, ó. Mostrar para vocês. Selecionei essa célula aqui, que é o B5, que não está primeiro BIM. Se eu colocar o ponteiro do mouse nesse quadradinho, no canto inferior, ó, dessa célula que está ativa aqui, ó, no canto inferior direito, ó, ele transforma na cruzinha. E eu posso fazer copy de célula. Olha o que vai acontecer. Ó. Só de clicar, segurar e arrastar, ó, ele trouxe segundo BIM, terceiro BIM,
e quarto bin. E eu solto e ele já trouxe para mim aqui sem precisar digitar, tá? Então vou inventar algumas notas. Então imagina que na minha escola, para ser aprovado, cada bimestre vale 25 pontos, e sendo que o aluno precisa ter a média dele de 50 pontos. Então vamos lá, o João no primeiro bimestre ele tirou 12,5, no segundo bimestre ele tirou 16,5, no terceiro ele perdeu média, então ele foi com 10, e no quarto bimestre ele foi com 15 pontos, tá? 15 pontos. Bom, o Pedro no primeiro bimestre foi com 10,5, no segundo com 8,5, no terceiro bimestre ele estudou um pouquinho, 8,5, no terceiro ele estudou foi com 15,5, e no quarto bimestre ele foi com 12,5. A Maria foi com 15 no primeiro, 15 no segundo e 16,5 no terceiro e 17,5 no segundo. E o José aqui, ele foi com 12,5 no primeiro, 12,5 no segundo, 12,5 no terceiro, também com 12,5 no quarto. Tá? Então eu inventei algumas notas aí, ó, e o que eu quero que vocês reparem é o seguinte: vamos criar um padrão já e mostrar para vocês como faz isso no Excel. Pode ver que tem alguns números que eu digitei com casa aqui, ó, por exemplo, 12,5, e aqui já está com 10. Mesmo se eu digitar 10,0, ele só traz o 10 para mim. Então eu vou selecionar todas elas aqui, ó. Tá todas elas selecionadas. E eu tenho a opção aqui, ó, para eu diminuir a casa decimais e aumentar a casa decimais. Então se eu der um clique aqui, pode ver que todos os números ficam com uma casa decimal. Se eu clicar novamente, ó, vai aumentar novamente, e assim por diante, tá vendo? Ó? E assim vou indo. Então eu vou diminuir aqui, ó, para deixar com uma casa decimal só. Certo, gente? Então basta selecionar todas elas e a gente tem aqui, ó, diminuir ou aumentar. Então, como se trata de nota escolar, então o interessante é com uma casa decimal só, uma casa após a vírgula aí. Deixei ele padronizado. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um rótulo aqui, ó, que eu vou colocar aqui, ó, total, tá? Esse total vai ser justamente a soma de todas as notas. Vou colocar aqui, ó, média, que vai ser a média de todas as notas. Vou colocar aqui, ó, maior nota, e vou colocar aqui, ó, menor nota. E vou colocar no último aqui, ó, situação. Explicando então. Primeiro, antes de explicar, tá vendo aqui, ó, maior, se eu selecionar a célula aqui, ó, que é o H5, e olhar aqui, eu sei que está digitado maior nota, mas pelo tamanho da célula que eu não consigo verificar. Então eu venho aqui na divisória, no H, eu vou dar um duplo clique aqui, ó, e ele aumenta para mim. Eu poderia simplesmente clicar, segurar e arrastar, ó, mas eu dou um duplo clique e já ajusta para mim para o tamanho exato, ó. A mesma coisa eu vou fazer aqui e na situação também, tá? Aí eu aproveito e faço isso também, ó, que é no primeiro bimestre, ó, dou um duplo clique aqui, dou um duplo clique aqui, dou um duplo clique aqui, tá vendo, ó? Só esse daqui não tá ficando porque eu tenho aqui, ó, boletim escolar, então ficou tamanho boletim escolar. Então eu trago aqui assim, ó. E esse aqui eu faço a mesma coisa, tá? Então tá aí, ó, todas as células e agora vamos lá para a parte que nos interessa, certo? Aproveitando também, vamos lá criar um formato uma formatação bem simples a princípio, depois a gente começa a melhorar. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar a minha tabela inteira. Pode ver que minha tabela começa aqui em nome e termina aqui em situação. E eu tenho a parte aqui, ó, borda inferior. Aí eu quero colocar uma borda na tabela inteira. Então eu dou um clique aqui, pode ver que ele já colocou para mim aqui, ó. E aqui está o título da minha tabela. Então vamos aproveitar também, ó. Eu vou selecionar desde o primeiro aqui até o último aqui, ó. E eu tenho uma opção aqui, ó. Olha aqui para vocês verem, ó. O nome dele é mesclar e centralizar. Eu dou um clique nele. Aqui eu tenho, ó, mesclar, centralizar,
mesclar através, mesclar célula. Então eu vou pôr aqui, ó, mesclar centralizar. O que significa isso? Aqui eu tinha o H, aqui todas essas células que eu selecionei transformou numa única célula. Pode ver quando eu clico lá, ó, ele seleciona a célula inteira para mim, diferente da linha de baixo aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Outra coisa também que eu vou fazer, ó, pegar os valores. Vou pegar a tabela inteira, ó, e vou aproveitar e centralizar ela aqui, ó. Centralizei todos os valores. Pode ver que todos os alinhamentos que está no centralizado. Vamos lá. Partindo agora aqui, ó, se a gente for verificar, eu tenho aqui, ó, soma. A soma, para a gente poder somar, existe uma fórmula chamada soma mesmo. E a forma de usar ela é assim, ó, você coloca igual, coloca a palavra soma e o intervalo que seja somado. Então, mostrando aqui, ficaria assim, ó, igual, escreve a palavra soma, sempre verifica aqui em cima, tá, gente? Ó, abre parênteses e agora eu vou selecionar. Eu quero que some desde a primeira nota, clico, seguro e arrasto até a quarta nota. Pode ver que ficou aqui, ó, do B6, 2 ponto E6. O que significa? B6 é essa posição de célula aqui, ó, B6. Se eu der um 2 pontos aqui, ó, o 2 pontos significa o intervalo, tá? Que vai do B6, pode ver que é a célula que está selecionada aqui. Coloquei um 2 pontos lá e dei um clique aqui no último aqui, ó. Que seria o B, seria o E6. Então colocarei aqui, ó, E6. Pode ver que ele seleciona para mim o intervalo inteiro aqui, ó. Fecha parênteses, dou um enter e ele coloca para mim o total, ó, 54 pontos. Então, se o aluno precisa de 50 pontos para ser aprovado, esse primeiro aluno que foi aprovado. Mesma coisa eu vou fazer para o segundo, ó. Coloco igual, tá? Igual, escreva a palavra soma. Opa, que eu dei um enter aqui, tá, gente? Escreva a palavra soma, a parênteses, e clico, seguro e arrasto o intervalo lá. Pode ver que fechei o parênteses e dei um enter. Pode ver que o intervalo ficou, ó, de B7 até E7. Então, ou seja, de B7 até E7. Faço para esse daqui também, ó, igual a soma, abre parênteses, desde o primeiro bimestre até o último bimestre. Dou um enter e finalmente aqui, ó, igual a soma, a parênteses, do primeiro até o quarto bimestre. Aqui, ó, fecha parênteses e dou um enter. Certo, gente? Então, ó, na próxima videoaula a gente vai estar continuando com essa tabela aqui. Com essa tabela dá pra gente já pegar pelo menos as funções básicas do Excel e depois a gente vai dar continuidade ao curso, tá? Então até a próxima videoaula. Tchau!